jornalista, radialista, produtor cultural, produtor musical, músico. Se quiser, futuro prefeito de Vitória, futuro governador do Espírito Santo, comandante do clube Big Beatles. Edu Henning está hoje no ar com André Henning. Salve de palmas. Que honra estar aqui ao seu lado. Pô. Já te falei, vou repetir, sou seu fã. Que isso? Você é espetacular. Imagina. Deixa eu falar no ar aqui, o que a gente já conversou em off. Você tem uma capacidade de transmitir emoção, cara. Mas é uma coisa moderna, sabe? Eu percebo em você, é lógico que você bebeu na água de vários e diversos locutores importantes do Brasil. Eu não estou discutindo isso, a gente vai aprendendo, vai acumulando. Claro. Mas você tem uma capacidade de trazer uma emoção com tempero novo, cara. Sabe? Eu não sei se é o futebol que está novo, entendeu? As transmissões estão mais modernas e você soube se emoldurar em torno desse processo tecnológico, porque senão fica muito cheio de detalhes, né? O cara hoje é capaz de pegar o olho do goleiro quando ele cai no chão, mas se não tiver alguém para dizer, olha o olho dele, Sim. olha não sei o quê, simplesmente uma imagem. E você é muito bom nisso. Que é isso? Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, André. Edu, obrigado. Eu sou, cara, assim, tem toda essa história da modernidade das transmissões e tal, mas eu sou, imagino que como você, uma cria do rádio. Eu sou um cara que eu cresci querendo falar no rádio. Eu queria falar no rádio, Edu. E acho que você também, nós vamos chegar lá. Mas antes, deixa eu fazer uma introdução aqui que eu, na cara de pau, sem ter, assim, o menor pudor, eu copiei do meu amigo Panda Betting, que tem lá um canal de aviação. E ele sempre no começo das lives, para conhecer um pouquinho melhor o convidado e para que todo mundo conheça também, ele fala um pouquinho e aí o convidado complementa. Então vamos lá. Nome completo. Eduardo Henning Lousada. Henning Lousada. Então o Henning vem da mamãe. Da minha mãe, que da família alemã, que chega no Brasil através do Rio Grande do Sul. Tá. E que começa uma vida no Sul. Tiveram outros Hennings que chegaram por São Paulo, tiveram outros Hennings que chegaram pelo Rio de Janeiro, pelos portos dessas áreas. Isso. Eu não sei qual é o seu ramo, a sua área. A gente vai chegar lá. Mas então, Henning por parte de mãe, Lousada por parte de pai. Tá. A família basicamente é Franzen Henning. Mais alemão impossível, né? Família Franzen se juntou com a família Henning, isso no sul do Brasil, e dali se espalhou. Tenho tios, parentes, Natal, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, interior de São Paulo, Recife, Estados Unidos. Tá, mas a primeira leva veio e se instalou no sul. Tá. Você sabe quando, Edu? Não sei, bichão. Eu tenho uma foto da minha avó em cima de um cavalo, rapaz, uma foto tão bonita. Mas a sua avó, segunda geração, tá. O meu avô, ele ele veio da Alemanha, né? Garotinho, mas chegaram em 1908 aqui. Meu bisavô veio da Alemanha. Tá. E casou com uma negra no Rio Grande do Sul. Olha que loucura isso, hein? Um alemão se apaixonou por uma negra no Rio Grande do Sul e se juntou e deu esse mal acabado aqui, ó, beisola, ouvido grande, entendeu? Carequinha, ó, o meu lado da família Henning, que é do lado do meu avô paterno, né, eles vêm e se instalam primeiro no interior de São Paulo, compraram terras lá e foram plantar aqui no interior de São Paulo, lá cravinhos, tal, não sei o quê. E aí se juntaram com a minha avó, que era de Minas e tal, e aí deu essa... Então eu acho que a nossa família, ela só se junta lá na Alemanha. Aqui na parte do Brasil veio cada um de um canto lá. Nascido em... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mas há muitos anos em Vitória, né? Eu vim para Vitória com 18 anos. Eu comecei a minha vida profissional... vou dizer semi-amador, com aquela coisa de equipe de som nos bailes. Tá. Eu sou da Tijuca, então você tinha ali
era discotecário, né? Tá. Você botava baile, a moçada dançava e tal. Aí, num certo instante, eu caí numa rádio, que foi a primeira rádio que, para fazer tudo, de tudo um pouco. Bota esse garoto é chato, bota ele aí para quebrar um galho. Só que era uma rádio de uma importância que naquele momento eu não tinha percepção disso, que era a Rádio Mundial do Rio de Janeiro 860. Uma rádio AM, jovem, que brigava ali com a rádio Tupi, Mundial era a rádio. Aí tinha um sujeito lá dentro que me abraçou e me tratou com muito respeito, muito carinho, chamado Newton Alvarenga Duarte. Tá. O Newton Alvarenga Duarte, ele, quando ia ao microfone, ele se transformava num cara chamado Big Boy. Ah, sim. E aí, esse cara foi o sujeito que me apresentou Beatles, um sujeito que teve paciência comigo, que me ajudava, que me permitia mexer nos discos da rádio, organizar com ordem alfabética, e ali eu fui entendendo o universo de rádio, mas com muito pouca possibilidade de trabalhar no rádio no Rio, porque as coisas eram muito fechadas, né? Sim, sim. E aí, aos poucos, eu trabalhei como sonoplasta da TV Cultura, da TV Educativa do Rio, sonoplasta da TV Globo do Rio de Janeiro, e, de repente, soube que, em Vitória, estava sendo montada uma emissora nova chamada TV Educativa, TV Espírito Santo. E eu vim nessa tentativa de arrumar uma brecha na TV Educativa. Aí surgiu a possibilidade de fazer rádio, porque eu tinha um conhecimento. Se eu posso falar no microfone, daqui eu não saio mais, né, compadre? E fiquei no Espírito Santo e fiz a minha história toda por aqui, por esses motivos. Que legal, que legal. Torço para... Rapaz, complicado, né? Porque... não tem nada de complicado, Edu. Só tem um time. Eu torço por todo mundo, cara. Eu sou Flamengo, sou Vitória e sou Liverpool. São os três times que eu acho interessantes, entendeu? A Vitória pela importância do... Dizem que os Beatles eles gostavam do Everton, não do Liverpool. Nunca eles assumiram que gostavam até de futebol. É uma loucura isso, né? Também porque se você parar para pensar, eles nunca declararam absolutamente nada com relação a um ou outro. Você não tem essa tem um disco do John Lennon que tem uma capa que tem um desenho de alguém jogando futebol. Fora isso, não existe nenhum registro de grande amor dos Beatles pelo futebol, pelo esporte. No Sgt. Peppers tem um jogador, não tem? Tem sim. Ali, tem um jogador, mas... Sim, mas é só o... É bem longe, bem distante, por exemplo, do Elton John, que gostava de futebol bastante, né? Enfim. Tá. E então você torce para esses três clubes que, enfim, cada um no seu... Edu, como é que começa os Beatles na sua vida? Quando você passa assim, cara, eu quero viver disso. Quando é que ele extrapola... Viver disso é complicado, porque eu gasto mais do que ganho, entendeu, André? Você vai comprar um disco hoje, tá tudo muito caro, tudo muito difícil, o mercado mudou muito, e eu tenho dentro de casa 16 mil vinis disco de... Eu vou, inclusive, enquanto você vai falando, eu vou mostrar o seu canal do YouTube, a sua coleção privada, e a gente vai falando e... Eu estou montando agora uma rádio chamada Rádio Clube Beatles online. Aí eu fui juntando as regravações que eu tenho no arquivo. Cara, eu cheguei a 10.300 regravações de músicas dos Beatles. Sério? É uma coisa que a gente não tem noção, né, compadre? Isso aqui é tudo a sua coleção pessoal, particular. Isso é meu estúdio, onde nós estamos aqui nesse momento, onde eu estou, esse esquema aí. Aí eu fui juntando... Beatles é um paralelo da minha história, porque eu, como jornalista, tive a oportunidade de entrevistar um monte de gente importante, né? Sim. E fui pegando autógrafo, porque a última coisa que eu tenho é vergonha de dizer para um cara como Eric Clapton, por exemplo, que eu tive a oportunidade de entrevistar, o David Bowie, o Ken Folk, grandes nomes, assim, você é foda, eu sou seu fã, dá para você me dar um autógrafo aqui? E eu não tenho vergonha de pedir autógrafo com um cara desse. Eu tenho dificuldade até hoje de pedir autógrafo, mas eu preciso... Eu superei isso, André. Porque os caras, eu nunca mais vou ver nunca mais vou apertar a mão do Eric Clapton na vida, de um Brian May. Aí você tem que
que pedir mesmo, né? Aí eu fui juntando, acumulando. Mas Beatles entra na minha vida através do Big Boy, Sim, do Newton mas, Alvarenga Duarte. Mas aí você passa a gostar da música. Você é um fã da música. Quando que você fala assim, cara... porque imagino que você gostasse de outras bandas e de outras, né? Quando que você fala, não, pera um pouquinho, esses caras aqui, eles são além disso aqui. Eles significam na minha vida alguma coisa diferente do que os outros. Rapaz, eu acho que foi uma identificação pela história simplória dos Beatles, né? Porque se você for parar para pensar, são 4 meninos, depois se transformaram em 4, mas começa como um quinteto, que vem de uma cidade suburbana, destruída pela Segunda Guerra Mundial, que sofreu muito, e a história é natural, porque a história dos Beatles, ela não foi criada no escritório de marketing de uma grande gravadora. Naquele momento, a história foi criada no tranco e barranco, né? Vamos enfrentar essa situação e vamos fazer essa banda acontecer. Um monte de gente talentosa, um monte de gente competente, e aí eu acho que eu fui me identificando com esse tipo de coisa, e a partir do momento que eu fui ouvindo Beatles e conhecendo a história e lendo coisas e comprando livros, com uma certa enorme dificuldade, porque hoje você catuca na internet qualquer coisa sobre Paul McCartney e vem um histórico para você de Paul McCartney, mas naquele momento você tem que buscar no livro, você tem que buscar numa revista, e eu fui aprendendo a gostar dos Beatles a ponto, mas essa história do Clube Big Beatles, que hoje é uma banda só, é uma banda importante na minha vida, mas ele começa como um programa de rádio. Isso que é interessante lembrar, porque eu fazia programas diários, né, de 4 às 7, ou de meia-noite a 1 da manhã, e percebia que o diretor da rádio, naquele momento, ele tinha grande dificuldade com o horário das 7 horas da noite da Voz do Brasil no sábado. Uhum. Porque de segunda a sexta você tinha um cara que ficava até às 7, ia embora, e tinha um outro que chegava às 8 para assumir a Voz do Brasil. No sábado, o cara das 7 tinha que ficar até às 8, o cara das 8 tinha que chegar mais cedo. Sim. E ele sempre tinha uma dificuldade com relação a fazer o quadro de horário dos funcionários. Aí eu sugeri o seguinte, olha, eu faço um programa aqui, nesse horário de 7 às 8, no sábado, não cobro nada para você não, que eu faturar é meu, que a gente racha o que faturar, tal. E aí veio um programa de rádio Clube Big Beatles. O Clube Big Beatles é uma homenagem ao Big Boy, né? O programa dele era o Cavern Club, Clube Big Beatles, clube, né? Sim. E o Big é de Big Boy, descaradamente, entendeu? É uma homenagem ao Big Boy. Pô, que legal, que legal. E aí o programa começou a ganhar, e todas as rádios que eu sempre fui levando esse programa. E você sabe que o radialista não ganha muito dinheiro, e há anos atrás ganhava menos, e eles me permitiam fazer bailes. E eu fazia bailes, e tinha bailes em boates que eu botava música mecânica, eu chamava um outro caboclo comigo. Então você tinha o disc jockey fazendo Rolling Stones e eu fazendo Beatles. E a gente fazia batalhas de Beatles e Stones. Ele tocava 2 dos Stones, eu tocava 2 dos Beatles, ele tocava 2 dos Stones, eu tocava 2 dos Beatles. E num certo momento o show mecânico começou a perder impacto entre as pessoas e a música ao vivo começou a ganhar mais popularidade nos bailes. E aí eu montei a banda com os amigos, essa banda já tem 30 anos. E nos últimos 30 anos a gente roda o mundo tocando Beatles, faz 200 coisas super interessantes em torno da música dos Beatles. Agora, recentemente, na pandemia, eu consegui lançar um disco que eu fiquei trabalhando nele há 10 anos. Vamos falar sobre ele. Rodamos a Europa, só em Liverpool, André, só em Liverpool são quase 300 shows. Só dentro do Cavern Club, onde os Beatles começaram, são 65 shows. Caraca! Eu não estou falando de Broadway, que nós já tocamos na Broadway, não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando da França, da Bélgica, da Alemanha, de uma série de shows pelo Espírito Santo, artistas que vêm tocar com a gente num projeto chamado Sócio de Carteirinha, que existe há 12 anos, parado por causa da pandemia. A gente tem uma vez por mês um artista tocando e cantando Beatles com a gente aqui no Teatro da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Quer dizer, é um projetinho muito consolidado. Nos últimos meses, em função da pandemia, para-se tudo, né? Mas eu teve um dia que eu comecei a ficar meio desesperado aqui dentro de casa, e minha mulher assim, vai fazer live. Aí eu vou ser sincero com você, que eu falei assim, como é que faz essa porcaria? Você liga o aparelho, não sei o que, tal. Aí eu fiz 260 entrevistas com gente do mais alto nível da música brasileira, cara. Um negócio maluco. Eu sei, eu vi todo várias. dia durante... Porra, é uma loucura você
sabe, com gente de Ouro Preto, Evandro Mesquita, Ivan Lins, gente nos Estados Unidos, gente na Escócia, e ficou muito fácil. Você está em São Paulo, eu estou em Vitória, a gente está se conversando, se comunicando. É uma loucura. Então, os Beatles têm essa história muito mágica. Sim. A história dos Beatles é muito mágica. Esses caras têm 60 anos de história. E agora, recentemente, relançam o Give Back, o Let It Be com o nome Give Back, e cria-se um estardalhaço fudido no mundo inteiro pelo stream, está entrando em cinema em algumas cidades do Brasil. E aí, como é que você explica uma história dessa? Nós temos um monte de coisa pra falar. Deixa eu agradecer aqui o Foster e tal, a galera que tá se inscrevendo com o Prime e tal. Eu deixei o alerta desligado pra não atrapalhar aqui o nosso papo, mas obrigado, galera. Sejam todos bem-vindos aí. Edu, vamos por partes. Você fez um monte de entrevista legal e eu vi aqui no seu estúdio várias passagens ali, lembrando de vários artistas brasileiros que estão ali de uma forma ou outra tal. A música brasileira, ela é muito influenciada pelos Beatles. Eu sei que a do mundo os Beatles são influenciados pelos americanos, né? Bastante. O Paul fala muito disso e tal. Mas e eles replicam essa influência aqui vamos falar de Brasil. Porque a gente vê todo mundo que toca hoje nas grandes bandas e nos grandes, que é muito fã dos Beatles, né? Eu acho que o músico, o ser humano no universo, não estou falando músico brasileiro ou artista brasileiro, eu acho que o ser humano no mundo foi influenciado pelos Beatles, é influenciado pelos Beatles. Aí você pega um violão, você vai aprender um violão. Aí o que você vai tocar no violão da primeira? Qual é o mais fácil? Aí você toca Love Me Do? Um Yesterday, uma coisa mais simplória, um Yesterday, sai cantando, é fácil, olha que legal. Mas não é fácil, é simples. E às vezes fazer o simples é de uma grande dificuldade, né? Então os caras, a música brasileira, eu digo pelo seguinte, eu tenho muitos amigos músicos e esse projeto que eu te falei, que é o projeto Sócio de Carteirinha, que uma vez por mês, esse projeto já recebeu 120 artistas brasileiros cantando Beatles. Caraca. Esse disco aqui que eu lancei agora, há pouco tempo, que foi lançado na Inglaterra e no Japão fisicamente, está nos streams, esse disco aqui, cada faixa tem um artista. Aí você Edgar tem Escandurra, Bruno Gouveia, Andréas Kisser, um querido, São Paulino, Dado Villa-Lobos, Armandinho, o maior guitarrista do mundo, Ivan Lins, Evandro Mesquita, João Baroni, um dos maiores bateristas do planeta, Flávio Venturini, Jerry Adriani, Zé Renato, Léo Ganderman, e aí vamos chegar depois em Pete Best, em Tony Sheridan, e fora os que não estão no disco, né? Esse disco é de estúdio, esse disco foi gravado no estúdio, só tem 3 faixas gravadas ao vivo, uma com Pete Best, outra com Tony Sheridan e outra com a banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Por quê? Porque Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, já saiu 2 vezes de Liverpool para vir tocar Beatles com a gente aqui em Vitória. Atenção para quem não conhece, não é um profundo conhecedor da história dos Beatles, antes de Ringo Starr, Pete Best era o baterista dos Beatles, inclusive naquelas viagens lá pra Alemanha, no começo dos Beatles e tal, era Pete Best, o baterista. E hoje Pete Best, não é exagero nenhum falar isso pra você, Edu, é seu amigo pessoal, né? É meu amigo. Eu posso dizer isso, é um cara que a gente troca e-mail, vou a Liverpool, a gente se encontra. É um negócio muito doido, porque... meu amigo, eu dirigi um show de Paul McCartney. E você vai contar essa Imagina isso. Eu fui na casa de George Harrison. Cara, sabe, coisas assim que muito distantes. Assim, Liverpool, o nome da gente está no Hall da Fama da cidade de Liverpool. É muito louco um negócio desse com uma bandinha do Brasil. Aí você me fala dos artistas brasileiros, todos eles. Se você parar para pensar, o pessoal de Minas Gerais, onde eu tenho muito respeito, porque além do espírito do mineiro, que eu tenho muito carinho, que é um povo que eu tenho muita admiração, que o Espírito Santo tem uma ligação afetiva muito grande com Minas Gerais. Eu costumo brincar que nós somos o terreno que atrapalha a praia deles, né? É o litoral mineiro, né? Daí até Porto Seguro é litoral mineiro. Rapaz, a mineirice, o Clube da Esquina é Beatles, cara. Tem bastante. Que a gente tem Milton Nascimento, Loborges,
Toninho Horta, Beto Guedes, Flávio Venturini, aquela turma ali é Beatles. Essa turma nova, Skank, Jota Quest, Beatles. Aí se você for parar para pensar nos mineiros, nos gaúchos, Beatles. Sabe, se você for parar nos baianos, Caetano, Gil, que são os mestres da história da música baiana, Beatles. Armandinho tem um CD, um álbum, enfim, que acho que é um álbum inteiro, ele tocando bandolim e músicas dos Beatles, né? E aí? Então, aí quando você pergunta qual é a influência está primeiro na competência da música dos caras, sabe? É isso que a gente... por que os Beatles sobrevivem? Porque é um grande negócio? É um grande negócio, mas é um negócio rico de cultura, Sim. Rico musicalmente, porque a gente conhece um monte de banda rica de dinheiro e que musicalmente às vezes deixa um pouquinho a desejar. No caso dos Beatles, o produto que eles entregaram ao longo do tempo é fenomenal, André. É fenomenal. É sim. Bom, eu quando fui... eu já fui fazer várias vezes jogos em Liverpool e não tinha parado ainda, que foi um dos grandes erros que eu cometi na minha vida, ainda não tinha parado para fazer a passagem ali turística do negócio. E eu falei, não vou entrar no ônibus do Magical... Você fez no ônibus? Fiz no ônibus lá, o Magical Mystery Tour, e me arrependi de não ter feito antes. Porque assim, e quando a gente passa lá em Strawberry Fields Forever, e tem a primeira coisa assim, escrito, sabe, com chave, roupa nova, e os caras assinando ali do roupa nova, e quando eles lançam o álbum deles de 40 anos, eles falam um monte de Beatles e um monte de... É um negócio assim, fantástico, e vou confessar aqui, eu tive uma crise de choro quando entrei em Penny Lane, uma crise de choro, e assim, eu não sou um maluco que nem você de colecionar as coisas e tal, mas eu tenho o meu, eu adoro, vou em todos os shows do Paul McCartney que eu posso, e tive uma crise de choro quando eu cheguei em Penny Lane, porque acho que é muito do que você falou. Ali tem o barbeiro, ali tem o... E você vê, né? Você vê onde tem um ponto de ônibus, tem um ponto de ônibus. O banco ali na frente, os caras mantêm essa porcaria. É isso que a gente tem que aprender, André. Sem dúvida. E chovendo, né? E começa a chover. Que strange, né? É strange. Chovendo, que chuva. É tão raro por aqui. Muito Agora, legal. A próxima vez que você for, te dou uma dica. Existem o ônibus é perfeito, tá? O ônibus tem clima. Para um primeiro passeio o ônibus do Cavern City Tour, é a mesma empresa que é dona do Cavern Club, é dono daquele hotel, a Hard Day's Night. São os caras que eu conheço há muitos anos. São meus sócios nos negócios. Eu tenho os negócios com eles são meus sócios. Legal. Mas a dica que eu dou baixinho para você é que a próxima vez que você for, você vai ali no ponto, ali no Albert Dock. Sim. É uma área que tem ali embaixo, perto das docas, e você tem um ponto de táxi lá, que os táxis tradicionais pretos ingleses têm a letra da música, tem o título de uma das canções dos Beatles. São vários táxis. Sim. Yesterday, Lucy in the Sky. E você entrando nesse táxi, você paga 50 libras. O cara e ele faz um circuito com você de 3 horas, com fotografia. Aí você foge da confusão do ônibus. Claro. Porque a confusão do ônibus perde um pouco do encanto. Porque numa hora dessa, você quer descer com a suavidade, parar e pensar assim, cara, foi aqui que aconteceu aquilo. Não é onde gente japonês tira fotografia, corre do italiano. Quando eu peguei o ônibus na primeira parada, eu falei, pô, e esse táxi aqui? Eu deveria ter vindo nesse táxi, não, né? Enfim, a gente tava cruzando o mesmo lugar. Mas vamos chegar lá. A próxima vez que eu for a Liverpool, inclusive, que não for a trabalho, o negócio tá meio parado, vai ser na semana dos Beatles lá, que eu quero ver vamos vocês. Juntos. Aí eu quero ver vocês, aí é uma outra história. Nesse lugar, nesse momento, a gente já foi 26 vezes consecutivas, 26 anos consecutivos. A Semana dos Beatles, só explica pra galera o que é a Semana dos Beatles lá em Liverpool. A Semana dos Beatles acontece sempre no último final de semana de agosto, porque na última segunda-feira de agosto é feriado bancário na Inglaterra. Poucos feriados acontecem na Inglaterra. Então, ao ter o fato de ter um feriado bancário na segunda-feira permite que os caras comecem um evento na quinta e terminem até na segunda. Tá. Então, no último final de semana de agosto, tem um festival International Beatle Week.
Tá. Bandas do mundo inteiro, 80 bandas, 90 bandas, gente de todos os lugares do mundo, a cidade fica entupida, é uma loucura. Já tive a oportunidade de tocar lá para públicos, o André Kisser, seu amigo, já esteve lá com a gente 2 vezes, tocando com a gente lá, e nós tocamos para público de 25 mil pessoas, e tocamos na mesma semana para público de 300 pessoas dentro do Cavern Club. Para quem não sabe, André Kisser era guitarrista do Sepultura só. Na época, ainda é, né? E na época, assim, que o Sepultura era uma das maiores bandas do planeta, né? De pesado, metal pesado. E um baita fã dos Beatles. Nesse álbum aí que tá aí nas plataformas digitais do Clube Big Beatles, ele toca Get Back, né? Toca e canta. Exatamente. Canta rasgado. O cara toca 2 guitarras e canta. O André, por exemplo, o Ivan Lins já esteve lá com a gente. Quem é que já teve, que a gente já levou? Gerry Adriani, que nesse disco que você está falando é a última gravação oficial do Gerry Adriani. Pois é. Ele veio falecer depois. Sim. Gerry Adriani foi para Liverpool com a gente, André Kisser do Sepultura, Ivan Lins e banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. As pessoas saíram daqui para nos acompanhar lá. Vocês levaram a banda da Polícia Militar do Espírito Santo para Liverpool? 50 músicos. Com roupa de gala, aquela roupa branca de militar. Que negócio, sabe? E outra coisa, com aquela metalheira, o sopro da banda da PM, entendeu? Cara, é forte, os caras ficaram impactados. Aí você bota no repertório músicas que comportam aquele tipo de arranjo, né? Funciona muito bem. Eu acho que os Beatles, nesse sentido, eles conseguem agregar e criar uma atmosfera entre as pessoas que é impressionante, né, cara? Eu fico impressionado. Ô Edu, para você explicar como é que vocês conseguiram chegar em Liverpool, eu vou colocar um pedacinho de um negócio aqui, e aí você explica pra gente o que isso aqui significa. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Hello, my friend from England. Hello, my friend from Liverpool. I surprise you. I surprise you, entende? Not to talk about football. Pelé, not cara. To talk about e aí ele vai contar uma história fantástica e deliciosa dos Beatles querendo... Eu vou contar pra você como que eu cheguei aí. Mas deixa eu só mostrar o final. Pra galera entender como é que vocês chegaram lá em Liverpool. Music. Olha lá. Then people don't know that. But you know, I have a reason to love Beatles. And now, e agora? to represent my country, to represent Brazil, the club Big Beatles. Que é isso, demais, cara? André? Você chega em Liverpool com um vídeo do Rei Pelé anunciando vocês, e agora com vocês, senhoras e senhores, do meu país, Clube Big Beatles. Que é isso? Foi foda, isso foi foda. Deixa eu te explicar como é que essa história gera entre os Beatlemaníacos uma confusão. Eu explico. Lá atrás, eu participei da produção de um filme chamado Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Que é um clássico da minha geração, pô, que é os Trapalhões. Eu apareço no filme 20 segundos, eu barro o Pelé quando ele entra no Galinheiro Futebol Clube. Como é que foi aquilo? É esse que o Pelé bate o escanteio e faz o gol de cabeça, não é? É um espetáculo. É o Didi. Quem faz isso é Didi. É o Didi. Aí eu tô na produção do filme. Na produção mesmo, trabalhando, puxando, empurrando, fazendo as coisas. E o Manga vira para o Carlos Manga, um grande diretor do cinema brasileiro, da televisão brasileira, fala assim, Edu, fulano não veio, vai lá e faz você. Aí eu botei uma camiseta, bicho, isso é verdade, cara. E eu fiquei decorando meu texto assim, não, você sabe que não pode entrar aqui. O diretor já falou que não pode entrar. Você e eu barrando a cabeça o Pelé. E barro o Pelé. Só que nesse período dessa filmagem, eu acordava, eu estava na casa do chefe de produção, que era o Kaique Ferreira, e a gente ia até a Avenida Atlântida, num apartamento, num triplex, num edifício chamado Chopin, chiquérrimo, e o Pelé tinha um andar lá de um amigo dele, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco para você, era um cara sócio dele. Vocês estão filmando os Trapalhões e o Rei do Futebol. Aí eu tomava café da manhã com o Pelé todo dia durante esse período que a gente pegava o Pelé e levava o Pelé pro set. Era esse, quando tinha filmagem com o Pelé, a gente ia lá, tomava café da manhã na casa, nesse edifício Chopin, porque não lembrar o nome do dono do apartamento, pegava o Pelé e levava, aí alguém falou para ele assim, esse cara aí, ó, o Edu, é maluco pelos Beatles. Aí o Pelé me contou a seguinte história, que os Beatles, em 1966, quando o Brasil estava
nas eliminatórias da Copa do Mundo na Inglaterra. Fase de grupos da Copa, fase de grupos. O Brasil joga fase de grupos. Praticamente dá adeus em Liverpool. Exatamente. Aí um emissário, alguém, bateu na porta da delegação, chamou o Pelé para conversar. O Pelé não sabia falar muito bem inglês, isso tudo contado pelo Pelé. E ele chamou um cara que era o chefão da delegação brasileira, um tal de Nascimento, que depois a gente vai saber que é um sujeito que teve uma importância muito grande para o futebol brasileiro na parte dos bastidores. E o cara falou assim, não, eu não quero esses cabeludos maconheiros aqui, não. Botou o cara para fora. Mas o Pelé nunca disse para mim que os Beatles iam fazer um show ali. Não. Os Beatles queriam que o Pelé encontrasse, esse emissário queria que o Pelé encontrasse com os Beatles e tirasse fotografias, porque naquele momento a fotografia era a internet. Um ano antes, os Beatles tinham tirado aquela sequência de fotografias nos Estados Unidos com Cassius Clay. Sim. Então a intenção era a mesma, ter o Pelé com os Beatles. Tá. Anos depois, o Pelé foi para o Cosmos. Foi jogar em Nova York. Cosmos, foi jogar em Nova York. Aí foi fazer um inglês lá no Instituto de Idiomas da Warner. A Warner era sócia de um Instituto de Idiomas lá. Tá, ele fazia o inglês dele lá. Olha que história, André. Isso contado pelo rei. Um certo dia, na cantina, eu fico imaginando, na cantina do Instituto de Idiomas, Pelé foi comer um lanche. E entrou John Lennon, que no Instituto de Idiomas fazia um curso de japonês. E vira pro Pelé e fala assim, Pelé, você sabe quem eu sou? Lógico, você é John Lennon, pô. Então por que você não me recebeu em Liverpool? E o Pelé disse que ficou quadrado, e aí eu falei, Pelé, e você? Olha, Edu, naquele momento, em 1966, a gente jogava carteado, sinuca e fazia um sambinha. Se você falasse para mim, é daqui o grupo Beatles, eu ia falar assim, os Beatles são daqui, que legal. Não sei. Então ele falou, Pelé, que tinha uma noção de que os Beatles eram a maior banda daquele momento, em 1966, sem dúvida nenhuma, mas não tinha muitas mais informações, porque... E o chefe de delegação que vetou eles, vetou os Beatles lá, falando, esses caras de cabelo comprido não... Tal de Nascimento, que é o mesmo sobrenome do Pelé, mas é um... Sim. Então, barrou. Aí, quando eu fui para Liverpool a primeira vez, cheguei lá para tocar e vi 150 bandas. Vão bandas cover do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Eu falei, cara, ano que vem, se eu voltar aqui, no avião na volta, eu preciso ter alguma coisa que os caras entendam que o Clube Big Beatles não é mais uma bandinha. É diferente um pouco desse. Aí fui atrás do Pelé, que era ministro, então, do Fernando Henrique Cardoso, ministro do esporte, né? Do esporte. Aí ele gravou isso para mim no gabinete dele. Isso aqui que a gente viu agora, né? Isso que você viu. E aí eu guardei e fui para Liverpool. Aí chega uma outra saga em Liverpool, porque o idiota aqui, ele leva o sistema brasileiro para a Inglaterra. Chegou lá, não lia. Então, o que eu tinha, um puta de um VHS com o Pelé falando, mas o telão não lia. Aí eu saí correndo, fui numa TV chamada Granada, o cara não tinha uma transcodificação, e me deu a seguinte dica, você vai na loja tal, na rua tal, que o cara tem lá um VHS para vender, que você vira a chavinha e funciona. Aí eu comprei um VHS, botei debaixo do braço, corri lá, instalamos e o locutor falou assim, o apresentador, agora esses caras do Brasil trouxeram uma mensagem de alguém. Aí 2 telões, 600 pessoas sentadas num teatrinho todo arrumado. André, acredite se quiser, quando o Pelé começou a falar, o silêncio entre as 600 pessoas... Imagino. Era uma coisa de arrepiar. Falo pra você, me arrepio, cara, porque era um silêncio. Eu juro pra você que eu ouvi a descarga do banheiro lá no fundo do teatro, cara. O Pelé falou, silêncio, e aí ele entra. E agora com vocês, representando o meu país, o meu Brasil, Clube Big Beatles. A gente entrou tocando e ficamos famosos, né, meu irmão? Meu irmão, um aval do Pelé. Espetacular. Essa história ela não era conhecida, né? Ela não tinha registro dessa história, né? Não tinha. Nós fomos o primeiro a registrar isso e documentar com a fala. Aí os bitomaníacos, alguns radicais,
Porque existe um problema muito sério entre as pessoas que amam os Beatles. Eles se acham, as pessoas se levam muito a sério. Tá. O cara se leva muito... acho que nós, humanos, nós jornalistas, nós radialistas, o autor, o escritor, o ator, o próprio político, ele tem que parar com essa história de se levar tão a sério. Quando ele começar a ser um pouco mais descontraído, mais latino, como nós somos latinos, acho que a vida vai ficar mais leve para as pessoas, inclusive entre as pessoas. Tem gente que duvida da história? Duvida da versão do Pelé? Tem gente... Duvida? Aí eu falo, rapaz, você acha que o Pelé vai se propor a gravar um negócio para Liverpool e que a gente está aí se não for verdade? Aí começa a deturpação. Não, porque os Beatles jamais fariam um show. Não, mas não era show, era só uma foto, pô. É uma foto. Da mesma forma que um ano antes tiraram uma sequência de fotos com Cassius Clay no ringue, socando, todo mundo deitado no chão, que era... Uma foto dos Beatles com Cassius Clay foi publicada em todos os jornais e revistas do mundo inteiro. Uma foto dos Beatles com Pelé, claro, que é um esporte muito mais popular do que o esporte do boxe, seria também popularizada em todo canto do planeta, né, compadre? Claro. Edu, puxa vida, tem tanta coisa. Vocês voltam lá agora em 2022? Você já sabe? Não. Não, a intenção no momento, a gente sabe que não vai sair fácil do Brasil. A Libra tá 7, cara. Como é que a gente sai nisso? O Brasil tá fora da caixinha no momento. Então, quando você vai fazer conta, são 5 pessoas, mais uma 6. Você vai ver, é uma ação que... É um apartamento para você ir para lá, né? No momento eu quero recuperar o projeto que existe. Tem os projetos recuperando, né? Agora, inventei um projeto no meio dessa pandemia, que a gente pegou um ônibus de 2 andares, vermelho. Eu vi. Um ônibus de turismo, aquele tipo ônibus inglês, e tocamos em cima do ônibus circulando pela cidade. Já fizemos Vitória, que aqui é a capital, fizemos Vila Velha, agora vamos fazer de novo Vitória e Vila Velha, agora no primeiro sábado do mês que vem. A gente sai tocando, passando mensagens positivas no microfone, tocando All We Need Is Love, Imagine, Ficamos the Sun, coisas positivas, e tentando impregnar as pessoas com pensamento bom e positivo, porque nós estamos todos muito para baixo. E as pessoas ficam na rua, Edu, acompanhando e vendo vocês passar? Janela, abre janela, dá tchauzinho. O negócio o capixaba tem muito respeito ao Clube Big Beatles, a banda, pelo histórico que nós fazemos aqui, entendeu? Então esse projeto, tem um projeto chamado Revolution, a história dos Beatles, que é feito para criança e que eu quero recuperar agora no segundo semestre, que é um telão de 7 metros por 3 de altura, e que a banda toca no escuro do cinema, ao vivo, e a narrativa do filme, desenhos animados, histórias, e a gente vem uma voz, faz a narrativa, conta a história, quando vai entrar a música a gente toca ao vivo. Que legal. Tipo cinema mudo. Bicho, é um negócio para criança, com família, funciona. E recuperar o sócio de carteirinha, que é esse projeto que traz uma vez por mês alguém aqui. Eu tenho acerto com Luiz Caldas, Beto Guedes, tudo acertado aqui. Rapaz, tanta gente que tá acertado, que a gente... Luiz Carlini, que é um dos maiores guitarristas desse país. Eu ia falar nele agora, tá? Primeiro eu ia falar de Luiz Caldas, porque tem um negócio do Paul McCartney que tá lá no Star Plus, que é ele revivendo e ouvindo várias músicas que eles gravaram e com as faixas separadas, sua faixa, e ele vai conversando com um âncora ali, que é um cara de rádio, e eles vão lembrando e tal, e eu liguei, o dia que eu vi isso aqui, mandei uma mensagem pra você, falei, você já viu isso aqui? 3, 2, 1. Preto e branco, isso. Lindo, é forte, poderoso. Cara, é um negocinho, e aí eu liguei pra um amigo meu, Chico Kertz, lá em Salvador, a gente gosta muito de música da Bahia, a música da Bahia, a origem ali e tal, eu falei, cara, a gente precisa documentar isso, os caras estão aí, a gente precisa sentar com o Luiz Caldas pra gente ouvir isso, a gente precisa fazer isso. Ele falou, vamos fazer, assim que acabar a pandemia a gente vai fazer, vamos ouvir essas gravações originais. E ele lançou segunda-feira, ele tem uma produtora lá chamada Macaco Gordo, e ele lançou segunda-feira um ao vivo do Luiz Caldas maravilhoso com o Saulo, então eu ia falar de Luiz Caldas. Eu vi, Saulo, Luiz Caldas e o Durval Leles.
Durval Lelis. Cara, poderoso enquanto violãozão, todo mundo no violão. Isso, perfeito. E o Edu, o Chico, que é o cara da Macaco Gordo, que fez isso aí, e é o cara que hoje na Bahia tá arrebentando e é meu amigo de infância. E o outro cara que eu ia falar foi o primeiro cara, tirando o meu pai, que falou de você pra mim. Porque meu pai é um cara muito sacana, e ele vivia falando pra mim, pô, tem um primo meu que, pô, é assim com os Beatles e tal. Seu pai é uma referência pra todos nós da imprensa, cara. Mas ele falava que era primo. E aí ele fala, pô, lá em Vitória, cara dos Beatles, porque meu pai sabe o tanto que eu gosto, e a gente já foi em alguns shows do Paul juntos. E aí falava. Aí um dia, e ele falou tanto, Edu, e naquela época sem internet, sem poder pesquisar, fala, pô, meu pai tá me zoando. Aí eu peguei um amigo meu de mais de 20 anos, chamado Luiz Carlini, que é meu vizinho aqui. E aí eu chamei ele e falei, vem cá, Carlini, meu pai tá falando pra cacete aqui que Edu Hennig e tal. Porra, o Edu! Porra, esse cara é um gênio, não sei o que. Eu falei, cara, então, porra, pai, então você... Cara, e o Carlini é um... Não, o Carlini é um gênio, né, cara? O Carlini é dono dos mais belos solos da história do rock brasileiro, cara. Cara, por ele ser meu amigo, eu falo que é o maior de todos, que é Ovelha Negra. Ovelha Negra é um... Ele tá no projeto Sócio e Carteirinha. Na verdade, esse meu compromisso de reabrir é com Carlini, com Luiz Caldas, com Beto Guedes. Nossa Senhora. Esses três estão marcados já está marcado, é só voltar. Então eu estou precisando botar esse projeto. Então, entre retomar a minha vida profissional e retomar e procurar patrocinador para ir para Liverpool, eu acho que o momento é retomar as coisas de dentro de casa, arrumar a casa para depois abrir a janela, entendeu? É isso aí. Edu, a gente vai ter que fazer vários desse aqui, mas deixa eu chegar na deixa do Get Back, do documentário. O documentário, e muito foi falado quando foi lançado foi no passado, né? Muito se falou, muita gente comentou e tal. Realmente não é um documentário para qualquer um assistir. Eu tenho, né? É um documentário maçante, ele tem 9 horas... são 3 episódios, de cada um 3 horas. Ele é pra fã, ele é pra músico, ele é um negocinho. Eu fiquei 9 horas seguidas lá assistindo, porque realmente, além de vez em quando eu me aventurar a tocar, né? Eu também sou fã. E você, se eu não me engano, você ouviu com fone o documentário, né? Porque tem um tratamento de vídeo de algo que estava lá guardado há 40 anos, né? 50 anos, 69. 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Então, foi gravado, foi filmado, né, em filme. Então, tudo isso foi tratado e o áudio, especialmente, também foi tratado. É um show o resultado. O que você ouviu no fone que eu não ouvi na televisão, que eu não consegui captar? Olha só, primeiro, o tratamento... lógico que você percebia que o diretor, o Jackson, agora, recentemente, ele fez um tratamento totalmente diferenciado para o som. Por quê? Porque quando o diretor original gravou tudo isso, captou em 16mm, que depois foi transcrito para 35 para ir para o cinema, ele foi todo captado em 16mm, porque a ideia inicial era fazer um documentário para a televisão. Para a televisão, depois, né? Depois, no meio do caminho, é que se percebeu que tinha que ir para o cinema, porque o cinema dava dinheiro para o mundo inteiro. A televisão, você teria um sucesso ali na BBC ou em outra emissora inglesa, mas possivelmente exclusivamente na BBC. Então, primeiro vamos respeitar a captação. Tá. O cara que captou isso com 5, 6 câmeras foi perfeito na captação. Ele foi genial, ele fez um trabalho jornalístico invejável. Ele recolheu dados importantes e momentos que, quando o filme Let It Be foi lançado, que foi lançado em 70, depois do término dos Beatles, então ele tinha uma outra conotação naquele momento, ele tinha que só simplesmente documentar o fim da banda, e ele acabou sendo um carimbo final na história dos Beatles, e um filme pesado, um filme polêmico, aquele filme que a gente viu no cinema, a gente já sabia daquilo tudo que tinha acontecido, porque as declarações do fim dos Beatles, entre eles, não foi nada agradável. Agora, esse tal de Jackson agora, o diretor do Senhor dos Anéis, que pega
A história começa muito doida, não sei se você sabe que ele foi chamado para uma reunião na Apple, e a reunião era para fazer um trabalho, que deve vir uma outra coisa aí, holográfico dos Beatles, meio que está acontecendo com ABBA. Não sei se você já viu o ABBA holográfico. Sim. É alguma coisa que estavam pensando em torno disso com os Beatles, e no final da reunião, Peter Jackson, vira para os caras e fala assim, vem cá, e a sobra de Let It Be aí? Porque vocês têm tá aí no depósito, tem 60 horas se vocês quiserem fazer algum projeto, eu aceito pegar essa obra aí para fazer alguma coisa com ele. Só que o Peter Jackson já vem fazendo isso com o pessoal da Austrália, com laboratórios australianos, com filmes da Segunda Guerra Mundial, com documentários da Segunda Guerra Mundial. Recuperando o áudio e... Tá. Aí ele pega e faz isso. Quando ele pega esse áudio e esse vídeo e encontra um novo nicho para contar a história, porque ele encontrou coisas do Arco da Velha ali, né? Coisas que os caras captaram. Logicamente, que quem captou a conversa não captou o entorno. Então ele botou... Tem momentos com fone de ouvido que você percebe uns passinhos. O cara abrindo uma maleta, tract, o outro abrindo uma caixinha lá atrás no fundo, o outro puxando uma tapadeira. Isso tudo não tá no áudio original. Não tá, cara. Ele colocou depois. Um gênio. O trabalho dele, minucioso de áudio, eu curto muito o trabalho de áudio. Eu também. Foi genial. Genial. Agora, eu assisti depois, e recomendo que as pessoas que mexem com moda, por exemplo, quem mexe com instrumentos musicais, quem mexe com amplificadores, quem mexe com mobiliário, decoração, óculos, anel, que ele faça o que eu fiz. Vai lá, tira o áudio e assiste sem áudio, sem legenda, sem nada. A primeira vez eu assisti chorando, como você sabe, e a segunda vez eu assisti vendo a riqueza de informações que tem nesse documentário. Que legal. De coisas dos anos 60, a roupa, a moda, o vestuário, o sapato, o mobiliário, o instrumento, a criança, a roupa da criança, como é que era o óculos do cara. Aquilo é uma aula, rapaz. Aquilo é uma aula. A vestimenta é um negócio fantástico. Eles chegando, cada um estacionando seu carro na porta lá do estúdio, enfim, e aí eles entrando. Tem um que larga lá o carro e fala que vai ser, e larga o carro, e depois... O George Harrison, larga o carro lá e liga o foda-se. E dane-se. Aí vem o guarda multando. Vem o guarda multando, e aquelas duas fãs que ficam ali na frente. Esse detalhezinho, só esse detalhe, André, só esse detalhe já representa o que o diretor tinha na cabeça, porque o cara tinha uma câmera do lado de fora, Sim. esperando a chegada dos caras, para captar a chegada dos caras, sabe, o John Lennon errando a porta, voltando com a Yoko, sabe, o cara estava vendo coisas que nós não estávamos enxergando. Então a gente tem que tirar o chapéu para isso. Edu, a gente que mexe com televisão sabe disso, que o diretor de imagem, a pessoa da produção salva qualquer produto. E é interessante porque tem momentos em que o áudio estava captado, mas a imagem não, e ele até avisa antes de cada episódio, fala, vai ter momentos, você vê que o corte da imagem não é o mesmo do áudio, porque ele tem que preencher ali com a imagem, enfim, é fantástico mesmo. E, a chegada dos policiais enquanto tá o show lá, aquela conversa ali embaixo e... É fantástico. Ele tinha uma câmera escondida na recepção da gravadora, porque ele sabia que a polícia ia baixar. Ele sabia que ia dar merda. Sabia. Então, e outra coisa, aquela câmera, se ela fosse aparente para a polícia, a reação do policial não seria aquela de o que está acontecendo? O cara seria contido. Então ele escondeu a câmera, tipo câmera, pegadinha do Kleber lá, do João Kleber, ele escondeu a câmera para o policial ser o mais verdadeiro possível na recepção da gravação. Sensacional isso, cara. Sensacional. E eu recomendo, tá lá no Disney Plus, quem quiser assistir, assiste. O Edu, a imagem que ficou do fim dos Beatles, aquele fim pesado e tal, ela muda um pouquinho pra você? Porque assim, eu não sou um especialista, mas o que eu vejo ali? Eu ainda vejo 4 amigos gostando de tocar, né? E fazendo ali, o Paul,
um pouco mais centrado, um pouco mais focado, né, em fazer o negócio acontecer, ele parece que é um motorzinho. O John apaixonado pela Yoko e o que vier vem, e ele, né, o George muito apreensivo de mostrar as coisas dele, e não, né, não deve ser fácil você mostrar o que é seu pro John e pro Paul. E o Ringo, cara, mas aí ele sente que tem um negócio rolando, ele vai lá, faz a parte dele na bateria, assim, parecem ainda 4 garotos que gostam de tocar juntos. Não vamos esquecer que a história ali ficou claro para mim, coisas que aconteceram. Eles vinham do álbum branco. Isso. Perfeito? Eles vinham de um disco duplo, com um monte de gravações. E a ideia inicial, o que foi pautado para aquele momento foi o seguinte: vamos fazer um show, já que esses caras desde 66 não estão tocando para as pessoas, vamos fazer um show, vamos gravar, vamos filmar esse show, e esse show vai ser um especial de televisão. Isso é o básico daquela conversa, os caras foram pautados para isso. A equipe técnica. Uhum. Os Beatles não sabiam disso, não sabiam que a intenção daqueles caras era gravar um show, e tanto que eles começaram a compor coisas novas. Olha que loucura. O que eles tinham de um mês para fazer, 25 dias para fazer, em vez deles ensaiarem coisas que estariam no álbum branco, vamos vender o álbum branco, então vamos botar lá 4, 5 músicas do álbum branco que é novo, vamos botar mais um. Eles não, começaram a compor coisas novas, jogar sobre a mesa coisas novas e criar um novo produto em 25 dias, cara. Olha que maluquice. E coisas maravilhosas, né, que surgiram dali. Né? Pelo amor de Deus. Agora ficou muito... Você teve uma divisão muito legal. As pessoas metem muito pau na Yoko Ono. Yoko Ono é muito chato. A Yoko se transformou numa personalidade chata no processo, porque estava sempre grudada ao lado de John Lennon. Mas, analisando friamente hoje, eu um pouco mais velho, eu penso o seguinte: cara, ali John Lennon ia levado por Yoko. Não tinha dúvida que quem levava... Se ela não estivesse lá, de repente ele nem estaria lá. Porque ele estava com heroína até aqui, compadre. Não esqueça disso, ele estava com heroína até aqui. Quem centrava o John Lennon, e talvez a presença dela do lado dele ali naquele instante, lógico que tem fotos publicitárias dos Beatles, que estão na janela, assim e tal, não sei se você lembra de uma foto que eles estão na janela, que tem Yoko junto, aí é demais. Sabe, é foto publicitária. Mas naquele momento, a Yoko foi importante como âncora para o John Lennon naquele estúdio, naquele instante da vida do John Lennon. Acho que o sofrimento de um cara como George Harrison fica estampado cada vez mais, porque quando o Let It Be foi lançado, o que nos surpreendeu muito foi a briga que teve entre John Lennon, entre Paul McCartney e George Harrison. Foi feio. Só que eles pegaram um pedaço daquela conversa e colocaram em Let It Be. Em Get Back, com Peter Jackson, eles colocaram a conversa toda. E quando você ouve a conversa toda, você vê que, primeiro, que você tem que conhecer os ingleses. Sim. Você conhece os ingleses. Eles são duros, secos, honestos e diretos. Quando você conversa e negocia com o inglês, às vezes, se você latino, sabe, se você não entender como ele pensa, como ele age, como ele coloca as frases, você sai ofendido ou quer dar um tapa no pé do ouvido do cara daquele. Sim. Mas é normal para ele falar daquele jeito. Ele não está sendo mal educado. Ali você percebe que a conversa como um todo fica mais amena para você como fã. Sim. Diferente de Let It Be. Agora, indiscutivelmente, o George Harrison sofria muito na mão daqueles caras. Porque, primeiro, eu sempre achei ele um gênio da composição, mas sempre foi um cara intimista, um cara na dele, e com belíssimas músicas, mas, porra, ele estava na frente dos maiores compositores da história do pop rock de todos os tempos. Como é que ele vai vender o disco dele? Como é que ele vai vender a música se ele não for um cara de dar um tapa na mesa, assim, eu quero essa porra dessa música no disco. Ele tinha padrão para isso, mas ele não tinha personalidade, não é do jeitão dele. Então, tudo minha musiquinha, olha só que eu fiz ontem, olha que bonitinho. Quando você tem que ser imperialista diante de dois gênios como Paul McCartney e John Lennon. Então isso é uma coisa que para ser avaliada, entendeu? E outra coisa, Ringo é um gênio na batera. Ele é. Muito sacaneado por muita gente, porque sempre mais engraçadinho, fez aquele tipo engraçado nos filmes,
mas, cara, de uma precisão na bateria, de assim, uma capacidade. O meu negócio é tocar um violão, um contrabaixo de vez em quando. E a bateria não é o meu negócio, mas assim, eu imaginava, eu falei, pô, esse baterista, ele vai sentar agora na bateria, ele vai fazer tal coisa, ele fazia um negócio diferente. Ele tinha um negócio diferente que aparentava ser um negócio muito simples, mas fora do óbvio, né? Fora do óbvio. Ele tinha uns contratempos, uns negócios, assim, muito sérios. O que esse contratempo está muito ligado, conversando com o Baroni, que quem entende de Beatles mais do que nós dois é João Baroni. Baroni falou em bateria de Beatles, ele é apaixonado. Baroni uma vez lembrou uma coisa que a gente passa despercebido. O Ringo era canhoto. O Ringo é canhoto. Então, quando ele começa uma virada com a mão esquerda mais forte. E aí a gente... Porque que legal, que sonoridade diferente, muito pelo fato dele ser canhoto. Caraca, que sensacional. Vamos lá, deixa eu... sobre o filme. Evidente que tem depois a gente percebe, né, que tá faltando alguma coisa, né? Eles estão ali, eles estão tocando, o Paul, ele vai compondo, e você vai vendo o processo dele compondo Let It Be, e tudo acontecendo, o solo Get Back, o John vai, né, aperfeiçoando, tudo acontecendo e tal, mas quando chega o tal do Billy Preston, parece que é uma chama que... Né, parece que uma gasolina que toca naquele estúdio, que ele faz... Você fala, cara, esse é um quinto Beatle, é esse cara, né? André, eu tenho uma paixão na vida, além dos Beatles, que é a música negra americana. A Motown, por exemplo, que temperou Beatles, Rolling Stones, Billy Preston da vida. É um negócio impressionante a capacidade musical desse... Billy Preston era um moleque. Era um garoto, né, cara? Era um garoto. E que está ali inserido na mão dos caras que são os mais geniais de todos os tempos. Claro, tudo bem, ele já tinha tocado ali com um monte de gente importante, o Billy Preston, ele não era tem uma hora que ele... Eles se conheciam na Alemanha, né? Eles tinham se cruzado na Alemanha. Se conheciam na Alemanha, ele tocava com os Rolling Stones, ele estava ali fazendo umas coisas para televisão. Queria lançar a carreira dele solo também, né? Que dão uma força para ele. Rapaz, eu tenho um vídeo aqui em casa, coisa que você tem que assistir depois. É um vídeo... o primeiro negro a ter um programa na televisão americana foi Nat King Cole. Sim. Ele tinha um programa no horário nobre. Nat King Cole, sim. Genial. Tem um dos programas que eu tenho aqui em casa, ele fala assim, eu vou trazer um garoto, e entra o Billy Preston, com 11 anos, tocando sentado no mesmo banco, de ombro a ombro, de igual para igual, cara. Então, nós estamos falando de um menino, de um cara, de um músico que morreu, infelizmente, que tem uma importância na história da música que nós, mundialmente falando, conhecemos muito pouco. Conhecemos muito pouco, né? Então, ali ele mostra uma genialidade, uma segurança, uma sobriedade e uma malandragem também de se recolher, de entrar na hora certa. Ele sabia o horário dele, a hora dele, e até fala assim, pô, ele vai voltar, né? Ele volta segunda-feira, ele volta, né? Porque ele... E não é um piano, já é um órgão, e aí você tá falando de Motown, tá falando dos negros americanos, é bem parecido com o negócio da igreja, né? Cara, assim, E pra quem não sabe... por favor. Não, eu fui a Motown em Detroit. Peguei 26 abaixo de zero, André. 26 eu passei na porta uma vez, mas a cidade já estava mais quebrada, já estava mais... A cidade, infelizmente, a cidade de Detroit foi abandonada por causa da migração da indústria automobilística. Aquele bairro, que é um bairro negro, simplório, rapaz, eu andava 1, 2, 3, 15 quarteirões e não tinha uma casa com gente, cara. Por aí mesmo. E o gelo, a neve pesando no telhado das casas e nas varandas e derrubando as casas de madeira. Porra, aí é uma loucura. E ali você vai a Detroit, vai a Motown, numa gravadora que o cara começa com $800 e que transforma a música negra nos Estados Unidos, no mundo. Pô, genial um negócio desse, cara. Pra quem quer ver Billy Preston depois de garoto, tem que ver o Get Back. E depois ele tá na grande homenagem ao George, né? Tá.
não podemos esquecer que ele está num dos momentos que eu mais fiquei impactado por ele no cinema, que é o Concerto para Bangladesh. Quando ele toca no Concerto para Bangladesh, foi a primeira vez que eu vi depois, salvo engano, foi a primeira vez que eu prestei atenção em Billy Preston. Foi no Concerto para Bangladesh, no cinema, em que ele levanta e começa a dançar, parece um gorila, parece um homem gigantesco, toca pra caramba. Ali eu falei, quem é esse cara? É aquele cara que tocou, que estava no disco, tá lá um créditozinho para ele. Aí você começa a associar, porque não vamos esquecer que eu sou de uma geração que não tem internet. Sim. Então, o que aconteceu? Que eu tocava um disco, eu tô falando assim, tocava um disco do Time, do Pink Floyd, eu tinha que repetir, você vai ouvindo agora Pink Floyd com Time, eu não podia repetir a mesma coisa, eu tinha que abrir um encarte, procurar uma informação no encarte do disco, porque não tinha revista, não tinha internet. Você vai ver quem é o músico, quem gravou, quem alguma coisa ali pra, né? Isso vai trazendo informação pra dentro, cara. Ele tem uma dessas versões que tá todo mundo tocando junto, Eric Clapton, enfim, tocando My Sweet Lord, que é um negócio que deve ter 50 bilhões de visualizações no YouTube. O final desse show com as pétalas caindo, cara, um negócio, e o pessoal do Monty Python fazendo aquela sacanagem no meio do show, cara, aquilo é sensacional, o som daquilo, rapaz, é isso que eu tô falando, que falta entre nós brasileiros, né? A gente, para falar que o Roberto Carlos é foda, tem que falar mal dele. Para falar que Caetano é genial, tem que falar mal dele. Falar que o Skank é isso, que o Jota é isso, que Paralamas é aquilo. A gente tem que respeitar os nossos artistas, como a gente vê os ingleses e americanos respeitando deles. Não é o filho do John que fala dos Mutantes? Sim. Né? Então, o Sean Lennon. Pois é. Ô, Edu, pra gente caminhar aqui, eu queria que você contasse rapidamente, porque você esteve pessoalmente com 3 dos Beatles que estavam vivos à época, né? Que você poderia ter conhecido, você conheceu os 3. Eu só não conheci John Lennon, eu vou conhecer em breve. Em breve não tanto, né? Dá um tempinho. O mais tardio possível. Isso, eu quero estar junto, mas vamos dar um tempo. Antes de falar do Paul, que né, separado, como foi com o George e com o Ringo? O Ringo foi em São Paulo. Que recebeu e foi carinhoso, mas engraçado, meio decepcionante, porque foi porque você espera muito, sabe? A gente espera muito de um cara desse, né? E naquele momento eu não estava fazendo uma entrevista. Você foi só bater um papo, foi só apresentar. Quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo, eu tenho aqui um monte de gente aqui, ó, que eu fui entrevistar na vida. Vamos dizer, Brian May, fui entrevistar Brian May, fui conversar com Brian May em Liverpool. Ele era reitor da Universidade de Liverpool, não sei se você sabe disso. Eu não sabia. Ele foi reitor da Universidade de Liverpool. Depois do Queen. Agora tá. Há 8 anos. Tá. Agora há 8 anos. Liverpool é uma cidade que tem muitos braços universitários, St. James, St. Paul, um monte de universidade, um monte de coisa, e um desses braços, o reitor, era Aí eu inventei que queria fazer uma entrevista com ele, porra nenhuma, não tinha nem veio com quem quisesse publicar, não tinha nada acertado com ninguém, mas... Onde você vai publicar? Na Globo Rural, sei lá, inventa o nome de... Eu queria... Aí, cara, o cara te recebe para uma entrevista, você vai, aí você leva a fotografia dele no final e pede um autógrafo. O caso do Ringo era uma conversa. Esse cara, ele é de uma banda, é um jornalista, não sei o que, tal, e eu esperava que ele fosse mais simpático. Ele foi muito burocrático. Certo? Me tratou mal? Jamais. Tá. Jamais. Entendi. Aí foi a primeira vez que eu estiquei a mão para ele, ele não apertou minha mão, me deu o cotovelo. Que era uma coisa que... Aquilo me assustou, aquilo me desestabilizou, porque você vai atrás de um cara desse para apertar a mão, se possível, dar um beijo na boca do filho da puta desse. Aí ele te dá o cotovelo, assim... E não era pandemia, não era... Não era pandemia, compadre. Era coisa de alguns anos atrás. O George Harrison, eu tive oportunidade na casa dele, nos arredores de Londres. Cara, é uma doideira. Quando eu cheguei lá, eu olhei... Vou contar uma história pra você vai achar ridículo.
Olhei e falei, cara, que casa grande, bonita, hein, bicho? Puta que pariu. Eu na porta esperando com o carro. Aí abriu a portão, era a guarita. O que você achou que era grande era a guarita ainda. Era a guarita, era o sistema de segurança. Aí eu andei sei lá, uns 5 minutos, 3 minutos, no meio de um monte de árvore. E quando você vai para um descampado, uma porra de uma casa com 100 e poucos quartos. Aí uma mesa do lado de fora, esperando com frutas, sabe? E senta e conversa sobre música, e conversa sobre isso, e conversa sobre aquilo. Aí vira pro cara e fala assim, o cara que trabalha com ele, pega um violão para mim lá. Aí ele fala assim, o quinto, da esquerda para a direita. Aí você fica imaginando quantos tem, né? Eu não entrei na casa. Não, quantos tem e ele saber exatamente qual que é. Eu sei onde tá o meu contrabaixo, porque ele tá aqui, porque eu não desgrudo dele. Né? O meu Hofner tá aqui do meu lado. Deve ter uns 100, cara. Deve ter uns 100 instrumentos numa sala. Aí vai, toca um pouco pra gente, conversa. Assim, eu vou deixar de pedir autógrafo? Não. Mas lógico que eu pego autógrafo. Deixa eu pegar que tá aqui. E o Paul McCartney foi diferente. Peraí que nós vamos chegar no Paul. O Paul merece um capítulo à parte. Eu confesso, eu sei que... Sei não, mas já ouvi falar que o seu preferido é o George, né? Dos George Harrison. É o George, tá. Acho o George Harrison... desculpe, quando morreu o George Harrison, o Jornal Nacional fez uma homenagem muito bonita, você talvez não lembre. Todo final de bloco do Jornal Nacional terminava com... tocava um pedaço de música e entrava alguém da música brasileira falando da importância do George Harrison. Todos os blocos. Então, daqui a pouco mais detalhes sobre o falecimento de George Harrison. O último bloco foi totalmente em cima do Harrison. Mas todos os blocos tiveram isso. Aí teve um cara chamado Roberto Frejá, que entra falando uma coisa que eu jamais esqueci. George Harrison é o único guitarrista que eu conheço que a gente canta o solo com ele. Cara, eu nunca... É genial. A gente faz junto com a boca. Ele começa a tocar, a gente faz junto com a boca. Cara, Frejá foi muito feliz ali. Mas é mesmo. Tem vários, né? Vários solos dele. O meu é o Paul. O Paul, ele é maravilhoso, mas... Genial. Ele é fantástico, mas quem quiser... Eu vou aqui lembrando e dando as dicas. Quem quiser saber um pouco mais de quem foi George Harrison, leia a biografia do Eric Clapton. Aí o cara vai ficar, o cara vai ficar meio, né? Como assim? Lê a biografia do Eric Clapton, que além de ser uma história interessantíssima do Eric Clapton... A melhor biografia que eu já li na minha vida é essa do Eric Clapton. É uma das melhores que eu li também. Até certo ponto decepcionado dele hoje em dia, com esse negócio de vacina e tal, mas enfim, é uma outra história. A biografia dele é tão rica e tem tanto de George Harrison, cara. Tanto de George Harrison. Ele foi muito... Ele abriu muito verbo ali naquela biografia. Ele foi muito corajoso. Pô, ele fala coisas ali, né, que... mas tá, então vamos chegar em Paul pra gente poder terminar isso aqui com... Porque o Paul, cara, além de tudo, eu já fui em alguns shows dele, os 2 últimos aqui no Allianz Parque, meu vizinho aqui, inclusive 2019 o último, né? 19? Foi. Teve 17, 19, E um negócio fantástico do Paul é que quase toda vez que ele vem ao Brasil, ele toca em lugares que normalmente não recebem grandes shows, né? E então ele na última ele teve em Salvador, ele já teve em Belém, Curitiba, vai a Porto Alegre e tal, e ele esteve em Vitória, né? Em Cariacica teve aí. Cariacica e Vitória são ligadas, né? São 2 cidades diferença de Vitória, 5 minutos. Isso. Grande Vitória. E você teve uma parte fundamental para que esse show acontecesse. Foi foda. Inclusive abrindo as pistas do aeroporto para ele. Conta para mim e esse encontro. Se eu te contar assim, naquele momento eu dirigia a Record News. Eu tinha montado e estava dirigindo a Record News. Tá. Até a Record News, naquele momento, tinha uma ligação. O grupo tinha uma ligação com o Esporte Interativo. A gente gerava um Esporte Interativo também. Legal. Então, eu era subdiretor do sinal do Esporte Interativo ligado no mesmo grupo. Então, eu te assistia muito lá. Aí, o que acontece? Nós estamos na semana do primeiro debate da Record News e bate no telefone. Antes, eu tinha ajudado uma pessoa chamada Flávio Salles num show do Roger Hodgson, do Supertramp. Tá. Esse show do Roger Hodgson, Supertramp, que eu ajudei a ele, a gente fez o show numa segunda-feira
e vendemos todos os ingressos em questão de 2 horas. Aí em Vitória? Em Vitória. Tá. Foi uma loucura. O promotor nacional do show do Paul McCartney, ele tinha fechado 5 shows do McCartney naquela excursão. Um desses shows era na Argentina. Aí a Cristina Kirchner tinha dado uma determinação de que não sairia dólar da Argentina para lugar nenhum. Opa, se não sai dólar, como é que paga a gangue do McCartney, né, o escritório do McCartney? Sim. Então corria o risco de toda a turnê ir por água abaixo, porque o show da Argentina tinha sido suspenso. Aí, como nós estávamos fazendo muito sucesso com o Roger Waters, caiu no colo da gente a seguinte possibilidade: vocês querem fazer Paul McCartney? Aí o cara facilitava a entrada do dinheiro, o Niemeyer, que era o cara, facilitou: olha, vocês têm que pagar, mas não precisa, só precisa do compromisso, não precisa ser tão nervoso, tal. Legal, acertou a questão financeira. Aí o Flávio falou assim: eu só faço se você assumir a direção geral. Caraca. E assumir a direção geral de um negócio desse é complicado, porque você pega um papel com contrato. Aqui está o contrato. E agora faz. Aonde, como, patrocinador, logística, chegada e tudo mais. Estamos falando de 2014, certo? 2014. Tá. E não tínhamos nada, não tínhamos nem estádio. O estádio, que é o Kleber Andrade, que você já deve ter ouvido falar, sim. Foi durante muitos anos uma polêmica, porque sai governador, sai governador, ninguém quer botar dinheiro naquele elefante branco, porque o futebol capixaba tem um teto. Sim. Então só que tinha o dinheiro já pronto e faltava o interesse político de se fazer isso. Aí vou até o governador, bato na porta do governador: governador, sabe o que está acontecendo? Nós estamos com esse contrato aqui, ó, Paul McCartney, Paul McCartney em Vitória. Precisamos arrumar o Kleber Andrade. E aí ele falou: eu faço. Isso aí. Aí ele pegou a máquina e fez a máquina andar. Simplesmente interesse político. Você sabe que a coisa funciona assim. Então o estádio não tinha, a FIFA não tinha dado um tapa no estádio aí para treinamento, alguma coisa? Tinha dado um tapa pro Camarões e para Austrália. Tá. Camarões e Austrália jogaram aí, sediadas aqui. Ficaram aí, tá. Não, ficaram só sediadas. Tá. Não teve. É jogo treino, né? Sim. Mas o estádio como todo não recebeu o público. Então tinha que. Rapaz, era mais o gramado, né? Eles faziam. Era campo de treinamento, eles reformavam mais o gramado. Isso. Uhum. Gramado, um tapete, cara. Sim. Mas não tinha lá dentro escada rolante, aquelas coisas, não tinha necessidade. Aí o governador, na época, que é o atual governador, Renato Casagrande, e fez aquele negócio andar. Aí começam os problemas de logística, né? Primeiro o seguinte: um avião do Paul McCartney descia no antigo aeroporto de Vitória, descia bacana. Parava ali na frente, bacana, tudo certo. Só que quando subia, não ia subir. A pista não tinha o suficiente necessário para o avião subir, então não pode porque descer sobe pesado, o avião, ele sobe pesado com toda, né? O avião tinha que descer no Rio. Aí começa. O Rio teve um assalto de uns carros blindados no Rio de Janeiro, dentro do aeroporto, aí passa para São Paulo. Cara, porque nesse show ele não toca no Rio, nessa turnê. Ele tocava no Rio, mas nós éramos o primeiro. Então, teoricamente, o ideal era descer por aqui. Sim, o primeiro show era aí. E não vir pela estrada, não vir equipamento pela estrada. Tá. Então a gente teve que trazer. Então os pepinos foram rolando. Tem uns negócios que eu confidencio para vocês. Nós tivemos um problema aqui de logística, de briga de emissoras, porque uma emissora poderosíssima e a outra queria que assinasse o evento como exclusivo, promoção exclusiva. Queriam transmitir, queriam mostrar na televisão o show. Não, queriam só assinar. Só. A gente tinha o dinheiro, só assinar e dizer que era exclusivo, mas para a gente naquele momento não era interessante. Então nós pegamos o jornal de um grupo e a emissora de televisão do outro grupo. A emissora de televisão do outro grupo tinha um jornal que não era parceiro. Então esse jornal dessa poderosa emissora do outro grupo começou a meter pau. O estádio não vai ficar pronto. Esses caras são malucos. Então você tinha um jornal falando maravilhosamente bem, você tinha as emissoras falando tudo bem, e tínhamos um jornal local dizendo o seguinte:
o estádio não vai ficar pronto, o estádio não vai ficar pronto, o estádio não vai ficar pronto. Aí o Barry Marshall é um empresário do Paul McCartney. Ele é empresário do Paul, do Elton John, do Lionel Richie e da Tina Turner. Pô. E daquela Susan Boyle, sabe aquela cantora? Ganhou um programa foi uma revelação. Uma senhora. Isso. Esse cara, Ctrl-C, Ctrl-V, um escritório de Londres começa a ler aquelas coisas, o cara estava em Dallas, ele recebe a informação e manda um aviso dizendo o seguinte: depois de amanhã eu vou aí ver o que está acontecendo. O cara saiu de Dallas, parou no Rio de Janeiro, pegou a turma do Rio de Janeiro, o Niemeyer e outras pessoas, e veio para Vitória para fiscalizar o estádio, que não estava pronto. Aí circula, nota, e o idiota aqui junto, né? O responsável era o idiota que vos fala. Aí ele pede uma reunião, eu falo assim, vamos fazer uma reunião lá na cabine de locução, e corri na frente, porque eu imaginei que a cabine não estivesse arrumada. A cabine simplesmente era o dormitório dos operários. Então, enquanto eles subiam, eu tirava a colchonete para jogar no outro lado, jogava e marmitex com sobra de arroz, arrumei uma mesa, limpei, os caras sentaram, aí ficou eu, o Niemeyer de um lado, Flávio Salles do outro, o Barry Marshall do outro, com o cara dele, mas não sei o quê. Ele começa a reunião assim, André. Olha, o Paul McCartney é o artista do show business mais exigente que eu conheço. Ele costuma dizer para mim que o tamanho do pé dele é o tamanho da minha bunda. Se eu errar, eu tô fora do jogo. Cara, ele começa a reunião assim. Aí viram assim, o que eu estou vendo aqui não vai ficar pronto daqui a 2 meses. E no contrato, ele já pago, tá? Os ingleses já tinham recebido o nosso dinheiro da etapa de Vitória. Se a etapa de Vitória cai toda a excursão. O dominó. Aí o Oscar Niemeyer, que é um cara muito sagaz, esperto, ele é um cara inteligentíssimo, ele percebeu que ele sabia com quem ele estava falando. O Marshall é um cara... o Edu tem uma banda que toca Beatles. Ah, é? Já foi a Liverpool quantas vezes, Edu? Quantos shows do... Aí ele começou a vender para o Marshall a história que aquele diretor não era um cara que estava ali para ganhar dinheiro, ponto final. Era um cara que admirava o Paul McCartney a ponto de garantir as coisas melhor possível. Vai acontecer, né? Vai acontecer. Aí o Marshall começou a mudar e aquela reunião de 40 minutos foi mudando com muita leveza e esperteza do Niemeyer. E ele ia perguntando para mim, eu ia respondendo, aí mais ou menos lembro claramente das relações que eu tenho com os ingleses de Liverpool, que é olho no olho e tiro entre os olhos, não pode ter conversa fiada. Você mexe com esses caras pelo exterior, o cara que libera a sua posição na cabine, o cara... Você sabe que a conversa tem que ser, eu quero, essa cabine não foi isso que nós combinamos, está aqui no contrato que a minha cabine era mais alta. Sim. Se você não se posicionar educada e certeiramente, você é tratado como um indivíduo do terceiro mundo que não precisa de respeito. Então eu fui me posicionando, todos nós fomos nos posicionando, e nos 20 últimos minutos da entrevista, eu vou ser sincero para você, da reunião, o suor descia, entrava pela camiseta e caía lá na meia. Eu falei, não vai ter show. E eu pensava, cara, eu estou há 2 meses falando que vai ter show e tem gente dizendo que não acredita que Paul McCartney vem para Vitória. E eu sei, cara, que deu tudo 100%. Que legal. Para você ter uma ideia, McCartney chega e pede uma coisa... Bastidor, tá? Bastidor. Tá. Ele pede um negócio que me surpreendeu muito. Ele pede 20 cegos para assistirem o show. Sério? 20 cegos. 20 cegos. Só que 20 cegos... Aí vai ter contato com ele? Não, nenhum. 20 cegos são 20 acompanhantes, 40 pessoas. Tá. São 40 lanches. São 5 seguranças para os 20 cegos. Perfeito? São 2 micro-ônibus. As pessoas não sacam que produção não é 20 cegos sentados ali na arquibancada. Tá? Chega aí às 3 horas e senta aí. Não é assim, né? Eu fui para o Instituto Braille. O show é depois de amanhã, tá? O show é depois de amanhã. Eu fui no Instituto Braille, sentei com a diretora do Instituto Braille, ligamos para 20 famílias, expliquei, os caras não acreditaram.
Ó, você vem para cá, fui na prefeitura, arrumei 2 ônibus, micro-ônibus da prefeitura, da ação social da prefeitura, e quando os ônibus foram chegar, isso é genial, vou falar para você, fico emocionado, que foi um dos momentos mais emblemáticos do show. Os ônibus vão subindo e o meu rádio bota assim, Edu, os ceguinhos do povo estão chegando. Aí eu fui, sabe aqueles estádios, você conhece bem os estádios onde os ônibus entram? E ficam naquela parte onde os atletas descem. Sim. E eu fui para ali esperar chegar. Aí tô ouvindo, cara, uma barulheira. Cara, esses caras são... Pô, que ônibus vagabundo que a prefeitura me deu, hein, cara? O ônibus está caindo, não está conseguindo subir a ladeira. Sabe o que era? Eram os cegos do lado de fora batendo na lataria do ônibus e gritando assim, pô, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu vim aqui, rapaz. Aquilo tomou conta de toda a equipe, cansada pra caramba, cara, a energia dos cegos, e a gente abraçou os caras, aí pensa que acabou o show, lá atrás, momentos antes de começar o show, tava no backstage, ele já tinha atendido as pessoas que eu pedi, que também é um negócio impressionante, como ele foi carinhoso com as pessoas. Isso quando ele chega, você passa a ter contato direto com ele ali. Direto. Tá. Aí eu levei primeiro ele pediu um piano dentro do quarto. A gente deu um trabalho fodido para botar um piano. Porque um elevador de hotel não necessariamente, não necessariamente vai. Cara, no último andar, deu um trabalho fodido, botar um piano para ele lá, é legal, tudo certinho. E aí como é que eu não levo o governador até ele? Tem que levar. Aquele governador que 4 meses falou, eu faço essa porra acontecer, e fez acontecer. Aí eu viro para os brasileiros que trabalham na produção, eu tô fudido, cara, eu preciso botar o governador. Não, ele não atende político. Não atende político. Aí eu, cara, como é que eu vou fazer? Vocês vão embora e eu fico aqui, né? Essa cidade é minha, porra. Eu tenho que me virar. Aí, sabe o que eu fui? Eu fui no Marshall. Marshall, bati na porta. Empresário do Paul. O empresário, pô, o que está acontecendo? Você esteve aqui há 2 meses, viu, não sei o quê, eu consegui botar, porque está tudo certo, tá maravilhoso, está tudo perfeito, não sei o quê, mas eu estou numa saia justa, eu preciso disso. Aí ele fez uma pergunta para mim. Essa pessoa que você quer botar aqui dentro para falar com o povo é corrupta? Rapaz, eu falei, não, de forma nenhuma. Eu posso até discutir com você se ele é competente, se ele é eficaz, mas eu não tenho histórico nenhum de corrupção do companheiro. Então traz. Essa conversa demorou 2 minutos. Aí o Pô atendeu o governador, que chegou com a mulher, tirou fotografia. Ele vira e fala assim, o Marshall me disse que você tem uma banda que toca Beatles. Ah, sério? Porque até então eu tinha trabalhado sem tocar em nada. Até então você era o organizador do show, o diretor do show. Mas eu não tinha falado nenhum gracejo com ele, não tinha tirado uma fotografia, não tinha feito a pedido nenhum autógrafo, fiz nada. Trabalhei dentro ou profissional, ou gostosão. Sabe aquele, porra, meu coração na mão, né? Aí ele falou, o Marshall me disse que você tem uma banda que toca Beatles. Tem. Uma banda que vai em Liverpool já. Tantas vezes em Liverpool, né? Você vai naquele festival? Porra, um dia eu vou lá nesse festival, vou me disfarçar e vou lá. Eu falei, não precisa se disfarçar não, sabe por quê? Paul McCartney lá tem uns 15 que andam pela rua que a gente acha que é você, cara. Então você pode ir com o Paul McCartney que o nego vai achar que você é mais um cover lá. Já ele riu pra cacete, não sei o quê. E onde é que estão os meninos da banda? Estão por aí. Chama lá. Cara, que sensacional. Da sua banda, do Clube Big Beatles. 30 minutos pra começar o show, ele pede pra eu chamar os caras. Como é que eu acho 4 caboclos da banda e 38 mil pessoas tentando? Achei, cara. Levei lá, levei todo mundo. Aí ele perguntou, posso tirar uma foto com vocês? Fez um som com a gente no backstage, fez uma musiquinha, brincou um pouquinho, aí abraçou e tirou uma foto com a gente. E a gente levou. Aí João Baroni chegou, Baroni e o Carlos Coelho do Biquíni, que vieram para Vitória para assistir o show. Eu arrumei um lugarzinho bacana para eles foram conhecer os músicos do Paul McCartney lá atrás, o Baroni apaixonado pelo Laboriel, porra. Tinha que ver os dois juntos, pareciam 2 meninos, cara, bonito pra caramba. Aí tudo pronto, eu parado, os músicos da banda para entrar assim, e o Paul McCartney pega o contrabaixo Hofner dele,
o hold dá o contrabaixo para ele. Ele está preparado, os músicos já estão entrando, ele dá 3 passos para trás e vira no meu ouvido e fala assim: onde estão os cegos? Cara, não é possível que esse filho da puta tá pensando nisso agora. Aí eu levei ele até uma lona, abri aqui assim a lona, ele mostrou, ó, estão lá embaixo, tá vendo aqueles caras lá? Aquele grupo ali, aquilo é que são... Aí ele, muito obrigado. E entrou no palco. Cara, falo pra você, bicho, que foi foda, porque o cara me tratou como igual, pô, entendeu? E assim, com carinho, com respeito. Não tá ali à toa, bichão. Ele não tá ali à toa. Eu sou fã dele. Tem um grande amigo meu chamado Faustão, é um cantor na Bahia, que é maluco pelo Paul e foi ao Engenhão, no show dele do Engenhão, acho que 2011, acho que 11, e o Paul dá um autógrafo no braço dele. Ele fez uma tatuagem, ele foi correndo pra Salvador, ligou pro cara, pegou o primeiro avião, foi pra Salvador, tatuou o autógrafo do Paul McCartney. E agora, Edu, eu não sei se você acompanha o Dave Grohl, do Foo Fighters, que era baterista do Nirvana. Ele acabou de lançar um livro com as memórias dele e também um documentário na Netflix, que ele sai com a primeira van que ele saiu pra fazer turnê com a primeira banda dele. Ele comprou essa van, ele recuperou a van, que ele fala que caráter de músico tem que ser na estrada, ele se constrói na estrada. E ele compra a van que, segundo ele, construiu o caráter dele, e ele é amicíssimo do Paul McCartney. E as coisas que ele fala do Paul, parece a gente falando, só que ele é amigo do cara, assim, né? Ele fala, cara, quando o Paul me liga e fala, tô indo jantar na sua casa, eu falo, cara, né, assim... Paul McCartney, caralho! O Paul, cara, ele tá vindo aqui. Pediu pra ele tocar Band on the Run lá no Honors lá, não sei o que lá, Kennedy Center, Honors lá, não sei o que lá. Sim, entrou no hall uma honra. Isso, lá, cara, pô, o Dave Grohl. Eu vi. É fantástico, eu sou fã. Eu tive com o Paul antes, numa entrevista que eu fiz com ele. Fiz uma entrevista com ele pro jornal. Ele me deu uma exclusiva, isso há muito tempo, tá pendurado aqui no estúdio. No mesmo ano, eu entrevistei ele e George Martin. Foi um ano muito feliz para mim. Pô. Mas esse show de Cariacica, eu me realizei como ser humano, cara. Imagina. Entendeu? Assim, tudo que eu fiz ao longo dos meus tempos de profissão, de entrevista, de ficar esperando, e levar esporro, e levar bandeira, e levar barrigada, não sei o quê, valeu a pena, porque eu aprendi muito como produtor. E é um Paul McCartney, cara. É um Paul McCartney. Seguinte, tinha um detalhe importante, choveu muito naquela semana. Tivemos até morte no interior do Espírito Santo com chuva, então era muito tenso aquela semana. Quando ele entrou no palco, cara, o céu abriu e a lua apareceu. É um negócio impressionante. É luz, energia. Quando terminou o show, que tem um macete, que os fogos de artifício ficam batendo no final do show, porque a gente tinha que botar ele... Você enfia ele no ônibus e ele vai embora pro aeroporto. Ele foi direto pro aeroporto. Tem uma história do avião também para te contar. Rapaz, ele pede para que as pessoas fiquem em fila atrás, e ele agradece as pessoas, uma por uma, o cozinheiro, gente que você contratou, o cara da massagem, sabe, ele vai, muito obrigado por você ter me ajudado hoje, não sei o que, tal. Aí quando ele entra no ônibus e vai embora. Sensacional. Rapaz, o negócio do avião, por exemplo, eu tentei, ele vinha no avião particular, e a gente tentava muito que ele descesse em Vitória direto. Ele estava vindo de fora. Estava vindo de Nova York. Tá. Ele vinha de Nova York. E aí a intenção era, vamos evitar que ele vá para o Rio de Janeiro, porque a parada no Rio de Janeiro, as pessoas também, um andar inteiro do Copacabana Palace, o avião taxiado, guardado no hangar. Sim. Bicho, uma parada dele lá no Rio custava em torno de 80, 100 mil reais. Então a gente... Vamos tentar. Aí não conseguia direto, e eu tentei muito com os políticos, senadores do Espírito Santo, e tinha senador. Mas por causa da pista? Aqui lá? Ou... Não, porque a gente não tem aduaneira, a gente não tem aeroporto internacional. Não é aeroporto internacional, não dá para fazer a alfândega lá. Não dá para fazer alfândega e tal, eu não conseguia nada.
E aí eu tinha tentado tudo que fosse possível para todo o caminho. Em um certo momento a gente estava almoçando e bateu um telefone em que o Niemeyer, Luiz Oscar Niemeyer, no telefone queria... Não, depois a gente conversa sobre isso. Aí o que ele fala, vamos ver se pode, a filha da Dilma quer conhecer o Paul McCartney lá em Brasília. Ele ia fazer show em Brasília. Ele ia fazer foi em Brasília também. Aí eu falei, vamos aproveitar, será que a gente... Aí arrumou o neto do Quadros, do ex-governador de São Paulo, aquele Jânio Quadros. Jânio Quadros? O neto do Jânio Quadros foi o cara que começou a articular com um monte de gente e autorizaram que ele viesse direto de Nova York para Vitória. Rapaz, aí eu vou botaram te contar o cara da Polícia Federal lá? Montaram estrutura só para receber ele aqui, com ministério disso, carimbo especial para aquilo, sei que, tal. Agora vem um susto, para você ter uma noção do tamanho de um sujeito desse. O cara subiu lá e plim, no meu celular entrou uma mensagem. A mensagem do FBI. Pro seu celular? Eu tô te falando. O meu celular. Ele embarcou em Nova York, enfim, entrou no seu celular uma mensagem do FBI. Com a fotografia do passaporte de Paul McCartney, Sir James Paul McCartney, a foto, eu imprimi e guardei, tá pendurada lá, a foto do passaporte do Sir James Paul McCartney. E o cara mandou para você? Mandou para mim com o brasão da Polícia Federal, do FBI, dizendo o seguinte, Paul McCartney já embarcou, agora é seu. Ponto. Que espetáculo. Você tem ideia do tamanho do cara, bicho. A gente não tem noção disso. Não tem. A gente não tem noção de que um cara desse... Eu me lembro de uma reunião lá atrás com a cúpula do governo do estado, do Espírito Santo, que eu falei o seguinte, que é bem verdade. O meu carro pode furar o pneu na Reta da Penha, que é uma avenida importante aqui, bem disputada. O carro do governador pode furar o pneu na Reta da Penha. O carro do Paul McCartney sai lá do Japão, em Tóquio, no maior jornal do Japão, que o Paul McCartney furou o pneu numa cidade... Isso é péssimo para a gente como imagem, horrível como turismo. Então não temos o direito de deixar que nem o pneu do Paul McCartney do carro dele fure. Que espetáculo. É verdade. Mas é. Que espetáculo. E esses detalhes de produção são importantíssimos. Aqui em São Paulo, quando ele teve, aí ele saiu passear de bicicleta, e aí ele vai, pô, eu gosto muito dele. Agora, é marqueteiro, sabe usar isso, pô, sabe. Ele tira a roupa no negócio, faz dancinha, adora falar em português, ele é... Eu sou fanzaço de Paul McCartney e muito fã seu também, Edu, pô... A gente vai falar bastante depois, vamos fazer um... Você é ator de cinema e tudo mais, a gente vai depois... Eu quebrei galho do manga ali, vai lá e barra o Pelé, só isso. Olha aqui, ó, quem quiser acompanhar as entrevistas do Edu, tem lá no Instagram, no seu Instagram, no Clube Big Beatles Oficial, é o Instagram? Isso, @Clube Big Beatles Oficial, Clube com BE no final. Com B, Clube, em português. Tem no Spotify... Esse, inclusive, o Clube Big Beatles e seus sócios, né? Com a participação de todas essas feras da música brasileira. Tem a página do Clube Big Beatles no YouTube. Inclusive com os drops que você faz de 1 minuto, contando as curiosidades dos Beatles e tal. Então tem muita coisa de Clube Big Beatles para quem quiser consumir Beatles por aí. Enfim, e acompanhar as lives. As suas lives vão continuar? Rapaz, é cansativo, você sabe disso. Eu sei. Eu tenho uma sensação de que a partir do momento que eu diminuir essa história das lives ou terminar, o mundo volta ao normal. Eu sou culpado, entendeu? A sensação que eu tenho é que eu que estou travando o mundo. Pô, me desvencilhar das lives para que a coisa volte ao normal. O negócio está feio, então tem que voltar à normalidade. Temos que voltar. Edu, olha aqui, ó, muito obrigado. E eu vou assumir um compromisso aqui que é de fã. Que quando você tiver o ônibus circulando, eu sei que você vai ter por agora... quando tiver a volta aí com a participação do Carline, eu estando de folga aqui, eu vou aí pra acompanhar. Eu vou. Ficaria muito honrado. Vamos marcar com o Carline, já que o Carline é seu vizinho, eu vou falar com o Carline, você só vem se trouxer André. Pronto.
E vamos, eu quero muito ir e quero ver esse ônibus aí. Se der pra ir numa dessas aí já próximas, eu vou passar por aí. Edu, brigadíssimo pela sua presença aqui, cara. Obrigado, você é muito generoso pô, só de emprestar e contar suas histórias com toda essa empolgação, com toda essa energia, eu agradeço demais, de coração. E, pô, fica aqui o meu carinho, dá um beijo na banda toda. E eu quero, já que eu falei pra você que eu fico sem graça, eu já vou te avisar que é pra eu não ficar tão sem graça na hora. Eu vou pedir o seu autógrafo quando a gente estiver junto. Não, eu vou pedir o seu primeiro, eu atiro mais rápido, eu sou mais ágil. Nesse duelo eu atiro primeiro. Edu, obrigado. Obrigado pelo carinho, só queria recuperar uma conversa da admiração que nós, que gostamos de futebol, temos por você, pela forma que você conseguiu encontrar um perfil, uma personalidade na narrativa do esporte, que quando a gente pensa que a coisa não tem mais como ser reinventada, você traz emoções. Outro dia eu mandei um WhatsApp para você, eu fiquei tão emocionado com o que você falou. Aí depois, no dia seguinte ou no mesmo dia à noite, eu vi tanta gente fazendo a mesma coisa que eu, tão emocionada com a forma que você... Então eu não estou sozinho nessa sensação de que você é foda, sabe? Imagina. Acho que todos nós aplaudimos muito a sua capacidade e a sua forma de trazer o que o esporte traz de mais importante, que é a emoção. Então a gente vê que o esporte, o futebol, acabou virando um grande jogo de interesses e publicidades, e que a magia do esporte, que é o único esporte no planeta, você sabe disso, que o mais fraco pode vencer o mais poderoso. E o mais poderoso rico, o mais poderoso atleticamente, o mais poderoso em qualquer sentido. Um time pequeno pode vencer o campeão da semana passada. Isso é fenomenal no esporte. E você tem essa emoção, e a gente pede, implora que você não perca isso jamais. Imagina. Que você evolua e que você continue trazendo essa emoção do futebol pra gente, porque é fundamental para quem gosta do esporte. Obrigado, de coração. De coração eu também agradeço. Digo para todo mundo que eu te conheço. Digo para todo mundo que eu te conheço. Ó, eu não sei, eu falo para todo mundo que você é meu primo, pô, então... Você é um primo, então... Rapaz, eu brigo o seguinte, Henning não é Silva. É isso aí, é isso aí. Beijo, obrigado, Edu, obrigado.